A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma grande alegria nós estarmos juntos mais uma manhã, essa terça-feira, para nós compartilharmos a respeito das verdades da Palavra de Deus. Nós vamos juntos aí por 5, 10 minutos para o nosso devocional. O capítulo de hoje é Atos, número 24. Atos, capítulo 24. Eu vou dar uns minutos aí para você. Pega a sua Bíblia, lê ela agora. Isso, lê sua Bíblia. Leu aí? A imagem vai dar de novo aquela desfocada. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguns segundos para você. Amém. Terminou a leitura? Vamos compartilhar então. Veja, a palavra de Deus diz aqui que o apóstolo Paulo foi enviado perante o governador Félix. Então, Cláudio Lísias mandou ele para o governador Félix. E aqui me chama a atenção a postura de Paulo e a postura dos judeus. A Bíblia diz que os judeus haviam prendido Paulo. E se você olhar no versículo 5, olha o que a Bíblia diz a respeito dos judeus. Olha como Paulo consternava o ambiente onde ele chegava. Paulo era um cristão que fazia diferença. Então, olha o que a palavra de Deus diz lá no verso 5. Tendo achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz, eles achavam Paulo uma peste. Paulo realmente causava muito problema para os judeus ali, causava muito transtorno. E então Paulo é enviado perante o governador Félix. E mais um versículo que me chama a atenção, versículo 16, ele diz: e por isso, Paulo dizendo, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto para com os homens. Veja, é muito importante uma consciência sem ofensa. Como é que você vive uma consciência sem ofensa, uma consciência de paz? Nós aprendemos que vivemos isso na certeza de que nós somos amados, na certeza de que nós somos guardados, na certeza de que Deus nos escolheu. Quero dizer para você que Deus escolheu você. Deus se agrada de você. Você pode viver em paz, porque a bondade do Senhor opera em você. Outro versículo que eu quero destacar, e esse com mais ênfase para nós, está a partir do verso 24. Eu vou ler o verso 24, do 24 ao 26. Olha que coisa interessante. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusília, que era judia, mandou chamar Paulo. E ouvindo acerca da fé em Cristo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo estava preso, segundo os judeus, ele causava sedições. O que eram essas sedições? Ele causava bagunça porque ele falava a respeito do evangelho. E aí Paulo é enviado perante o governador. E o que ele faz na frente do governador? Ele fica quieto, com medo para sair da cadeia? Ele para de causar problema, baseado em todas as circunstâncias que estavam acontecendo? A Bíblia diz que Paulo falava com Félix a respeito da fé em Cristo. Ele pregava o evangelho para Félix. Que coisa mais poderosa, né? Eu fico imaginando alguns cristãos dos dias de hoje intimidados diante da acusação, diante da pressão, diante da circunstância, com medo, né? Nós estamos vivendo dias de pandemia e o governo diz para você que você não pode sair. Eu respeito a nossa posição do governo, posição da OMS, posições médicas, aleluia, mas a população fica quieta. Eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus. Nos últimos tempos eles vão impedir de pregar o evangelho. Fica imaginando que alguns irmãos, não vamos pregar não, isso vai trazer problema para nós. Paulo simplesmente ignorava as circunstâncias, ele saía e ministrava o evangelho. Verso 25, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Veja, Félix ouvia, e Paulo ministrava. Isso era algo muito tocante, será algo muito poderoso a respeito da vida do apóstolo Paulo. Verso 26 diz, olha aqui de novo, muito interessante aqui, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, que, querendo Félix com prazer aos judeus, deixando Paulo preso. Ou seja, Félix deixou Paulo preso. Mas o que eu quero enfatizar
Olha que coisa espetacular. Ele chamava Paulo porque ele queria que Paulo subornasse. Ele não falava, obviamente, um suborno não é uma coisa tão simples de você pedir, mas ele chamava Paulo porque ele esperava que Paulo desse dinheiro para que ele então soltasse o apóstolo Paulo. Paulo não fazia isso. Antes, quando ele chamava Paulo querendo dinheiro, o que Paulo fazia? Prega o evangelho para ele. Aleluia. Eu brinco que esse é o crente raiz, não é o crente Nutella. Ele não é moldado segundo a circunstância, ele é moldado segundo a sua confissão de fé. Sabe, eu quero estimular você. Seja moldado segundo a sua confissão de fé. Não importa a pressão, não importa a circunstância que ocorra, somos moldados baseado na nossa confissão de fé. Fomos chamados, pregaremos o evangelho diante de qualquer circunstância. Estamos na pandemia, pregaremos o evangelho. Estamos impedidos, pregaremos o evangelho. Temos liberdade, pregaremos o evangelho. E eu creio que assim o evangelho do Senhor Jesus é honrado e nós avançamos como corpo de Cristo. Perceba, o Senhor quer fazer maravilhas de unção e de milagre na sua vida e fará e vai usar você grandemente, assim como o apóstolo Paulo foi usado. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos alguns minutos essa manhã, poucos minutos. Eu quero orar para que o Senhor te dê intrepidez. Não só para você, para mim, para os nossos discipuladores aqui na Videira Jundiaí também, para os nossos pastores aqui na região. O Senhor nos dê intrepidez para pregar o evangelho mesmo em face da morte, mesmo em face das pressões, mesmo em face das crises, para nós podermos liberar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho que transforma, que traz vida, que traz paz, que traz unção e que traz favor. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa manhã, obrigado porque a sua glória se manifesta para nós com poder sobrenatural, sua glória se manifesta para nós com unção, sua glória se manifesta para nós com vida. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus é que eu abençoo cada um dos meus irmãos, eu libero sobre cada um dos meus irmãos a sua bondade, a sua misericórdia, eu libero sobre cada um dos meus irmãos a sua vida, eu libero sobre cada um dos meus irmãos a intrepidez. Nós clamamos ao Senhor, intrepidez sobre nós para pregar o evangelho, para liberar a palavra da verdade, para liberar a glória do Espírito. Manifesta conosco através da glória do seu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma manhã abençoada para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse no seu coração, que a vida e a unção do Espírito esteja sobre tudo o que você vai fazer. Eu profetizo um dia abençoado, eu profetizo um dia cheio de glória, cheio da unção do Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.